O relato de hoje foi me enviado pela escritora Selma Sá. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo em 2010, no interior do Maranhão. Na época do relato, eu morava numa cidadezinha interiorana do Maranhão pacífica e tranquila. Depois do fato ocorrido, eu me mudei e fui para a casa de minha mãe junto com meu marido e passei a morar com ela em outra cidade. Nossa casa ficava em bairro próximo a uma vila e tínhamos alguns vizinhos, pessoas simples, bondosas, ali um ajudava o outro, GRP. No fundo da minha casa era só capim alto, e ali cada vizinho tinha suas criações de galinhas, suas hortas, suas rocinhas, e todo mundo conhecia todo mundo. Eu ainda não tinha filhos nessa época, eu estava tentando engravidar, mas ainda não tinha conseguido. Meu marido, que se chamava João Batista, era um homem muito bondoso, 22 anos mais velho do que eu. Ele trabalhava como pedreiro. Tudo corria bem ali, GRP. Até que um senhor chamado Junqueira comprou um pedaço de terra grande bem próximo à nossa casa e construiu 3 casinhas para alugar. Inclusive, meu marido foi um dos pedreiros que trabalhou para o seu Junqueira na construção das casinhas. Após as casinhas ficarem prontas, seu Junqueira colocou elas para alugar. E elas foram alugadas rapidamente. A casa que ficava vizinha à minha casa foi a última a ser alugada. E o senhor que se mudou nela se chamava Mendes. Olha, GRP, eu não sei qual era o primeiro nome dele, porque o seu Junqueiro chamava assim. E apresentou o seu Mendes ao meu marido, dizendo que ele era o novo inquilino dele. Segundo o seu Junqueira confidenciou ao meu marido, no particular, seu Mendes, apesar da aparência simples, tinha dinheiro e já tinha pagado 3 meses de aluguel adiantado. Bom, GRP, meu marido vira e mexe conversava com o tal do seu Mendes, mas eu nunca tinha falado com ele pessoalmente, apenas o vi de vista pela janela. Até que um dia, esse tal do seu Mendes apareceu em minha casa e comentou com o meu marido. Nossa, preciso ir na venda. O duro que já tá tarde. Você acredita que meu sal acabou, seu João Batista? Então meu marido me chamou e disse: Ô Selma, por favor, pega um pouco de sal pro seu Mendes, o sal dele acabou. Seu Mendes disse pro meu marido: Não, eu não quero incomodar. Mas o meu marido insistiu dizendo: Que isso, seu Mendes? Não é incômodo nenhum. E olha, nem precisa devolver. Quando o seu Mendes me viu, GRP frente a frente, percebi que ele ficou fora de si. Ele disse ao meu marido: Essa é a sua irmã caçula, meu amigo? E meu marido respondeu rindo: Não, essa é minha esposa, seu Mendes. O nome dela é Oselma. Depois da gafe, seu Mendes pediu desculpas, então meu marido falou que estava tudo bem, pois ele sabia que eu parecia a irmã dele caçula ou a filha dele, já que nossa diferença de idade era muito grande. E seu Mendes, com cara de espanto, falou: Olha, seu João Batista, com todo respeito, eu tenho que dizer que sua senhora é muito bonita. Deus abençoe. Bom, GRP, entreguei o sal ao meu marido, que entregou ao seu Mendes, então entrei para dentro de casa. E seu Mendes ficou me olhando com um olhar que me causou desnorteamento. Aquele homem asqueroso estava me cobiçando com os olhos. Seu Mendes era bem branco, tinha olhos azuis, era um pouco mais novo do que meu marido, muito peludo e tinha cicatrizes pelos braços, pelo rosto, cotovelos esfolados, joelhos esfolados, andava todo maltrapilho e fedia cachorro molhado. Os dias foram passando. O meu marido arrumou um serviço em uma cidadezinha próxima de pedreiro em uma firma. Então ele saía de manhã e voltava somente à tardezinha. E nessa do meu marido ficar mais tempo fora de casa, o seu Mendes resolveu me infernizar todos os dias, GRP. Como a minha casa não tinha muros, se o seu Mendes me visse lavando roupa, ele sentava lá fora para ficar me olhando. Muitas vezes eu até molhava 2 lençóis que nem sujos estavam e colocava no varal para dificultar a visão dele, já que ele me olhava descaradamente. Até que o desgraçado, muito atrevido, vendo que eu não lhe dava conversa, resolveu começar a conversar comigo.
perguntando se eu não estava me sentindo sozinha durante o dia, dizendo que se eu quisesse ele poderia me fazer companhia no almoço. Eu sempre, GRP, era direta e reta com o seu Mendes, dizendo a ele que eu não conversava com homens sem a presença do meu marido, e que ele era bem-vindo em minha casa somente quando o meu marido estivesse para falar com ele. Comigo ele não precisaria nem dirigir a palavra, pois uma mulher casada decente não poderia ficar tricotando com um homem longe do seu marido. E seu Mendes, vendo que eu permanecia irredutível, ia sempre embora e ficava me olhando ao longe. Nesse dia, que ele foi extremamente atrevido comigo, quando meu marido chegou do serviço, comentei com meu marido sobre a audácia do seu Mendes, dizendo a ele que eu não gostava dele. E meu marido dizia que era impressão minha, pois seu Mendes era uma pessoa muito boa. Eu ficava fodida da vida com o meu marido, GRP, pois para mim o seu Mendes não tinha nada de bom. Mas como seu Mendes só faltava lamber o saco do meu marido, o meu marido não via ele com os mesmos olhos que eu via. Um certo dia, uma sexta-feira, o caminhão que trazia meu marido do serviço quebrou. Como eu estava na vendinha por volta de 6 horas da tarde, meu marido ligou na venda e pediu para que pudessem me avisar que o caminhão dele tinha quebrado. E eles chegariam um pouco mais tarde. Por coincidência, eu estava na vendinha de GRP, conversei com meu marido e ele me explicou toda a situação. E ficou feliz por eu estar ali e não haver necessidade de que me levasse um recado. Após conversar com meu marido e fazer as comprinhas que eu precisava, eu fui embora para cá, para fazer o jantar, enquanto meu marido não chegava. Por volta das 7 horas da noite, seu Mendes apareceu no vitrô da minha cozinha perguntando pelo meu marido. E eu disse a ele que meu marido chegaria mais tarde, pois o caminhão dele tinha quebrado. Então seu Mendes me disse, mas que pena. Aí eu falei para o seu Mendes, o senhor pode voltar mais tarde, caso o senhor queira falar com ele. E seu Mendes me falou, tudo bem, tranquilo, eu queria apenas prosear com ele, eu me sinto tão sozinha naquela casa, sem companhia. Então o GRP eu disse ao seu Mendes, passar bem. E fui logo fechando o vitrô. Mas seu Mendes segurou o vitrô, colocando aquela mão asquerosa, com aquelas unhas compridas e sujas, no meio do vitrô e disse, eu gosto do seu perfume. Você sabia que cada pessoa produz um cheiro próprio no seu corpo? Somente quem tem um olfato apuradíssimo pode notar. Eu senti um frio percorrer minha espinha, GRP, e disse a seu Mendes, não, eu não sabia. Se o senhor me dá licença, eu tenho que fazer o jantar do meu marido. Então, rindo, seu Mendes tirou a mão do vitrô e eu fechei o vitrô com muita raiva, GRP. E ainda escutei o seu Mendes dizer enquanto se afastava do meu vitrô. Hoje eu vou sair para caçar. Então amanhã eu jogo conversa fora com seu marido. Eu nem respondi. Fiquei calada. Por volta das 9 horas da noite, o meu marido chegou em casa pálido. Parecia que o coração dele ia sair pela boca. Então eu, aflita, perguntei para o meu marido o que tinha acontecido. E ele me disse, GRP, que ele e o seu amigo Zé Feijão vieram embora assim que o carro reserva da firma chegou para pegá-los, pois o caminhão só ficaria pronto amanhã. Então, quando eles chegaram na cidade, eles tomaram uma cervejinha no bar, como eles sempre faziam, e vieram caminhando pela estrada de terra para casa. Para que seus inscritos possam entender, GRP, na vila próxima da onde eu morava, tinha um centrinho, onde tinha os bares. Desse centrinho até a minha casa, meu marido tinha que percorrer um pedaço de estrada de terra, aonde dos dois lados era só capim alto. Como a casa do Zé Feijão era próxima à casa do meu marido, eles sempre faziam um percurso juntos. Ao caminhar por essa estrada de terra, GRP, meu marido e o Zé Feijão avistaram um ser que saiu de dentro do capim alto e se posicionou bem na frente deles, impedindo que eles passassem. Aquilo, GRP, segundo meu marido, era um ser do outro mundo, pois o bicho era muito grande, tinha uns 2 metros de altura. Era uma mistura de homem-cão. Tinha garras afiadíssimas, nariz alongado, orelhas caídas, exalava um cheiro de carniça terrível. E os pelos daquele ser eram acinzentados, muito brilhantes. Meu marido contou que na hora o companheiro de trabalho dele, o Zé Feijão, falou: eita porra, um lobisomem! Mas eu nem sabia que tinha essa merda por aqui. O meu marido petrificado falou: e agora, Zé, o que nós vamos fazer? Nem arma a gente tem. Essa peste vai nos matar.
Então o Zé Feijão disse ao meu marido: Oxe, você não tem arma, João Batista, mas eu tenho. E tirou dentro da bolsa um revólver. Apontou para aquele ser que estava em pé sobre duas patas, parado, com seus olhos vermelhos feito fogo, olhando para eles fixamente, como que a observar o que eles iam fazer. Então o Zé Feijão apontou a arma para aquele ser do capeta e disse em voz alta: Sai de reto, cão do inferno, ou vou encher sua cara de bala. Meu marido disse que se desesperou, GRP. Pensou em correr, mas não conseguiu sair do lugar. Então, aquilo, ao ouvir as palavras do Zé Feijão, começou a andar na direção dele sobre duas patas. Zé Feijão não pensou duas vezes, mandou bala no bichão, que ao ser alvejado deu um uivo tenebroso e pulou para dentro do capim alto novamente. Segundo meu marido, o Zé Feijão acertara o bichão em cheio, GRP. Depois que o trem pulou pro mato, o Zé Feijão gritou pro meu marido: Bora correr, João Batista! E pernas para que te quero. Eles correram muito, GRP. Como a casa do Zé Feijão estava mais próxima, ele entrou na casa dele e meu marido continuou correndo até chegar na nossa casa, que ficava um pouco mais adiante. Quando ele se aproximou de casa, entrou para dentro de casa e, para sorte dele, a porta da cozinha estava destrancada. Vendo o desespero do meu marido, eu fiz um chá para ele, GRP, para que ele tentasse se acalmar, pois ele estava muito trêmulo e mal conseguia falar, coitado. Eu, ouvindo tudo, não conseguia acreditar. Vale-me Deus, um lobisomem por essas bandas. Era demais. Meu marido não conseguiu dormir a noite toda, GRP, e pela manhã foi trabalhar desnorteado ainda. Eu fiquei em casa, cuidando dos afazeres da casa. Meu marido, antes de sair, pediu para mim tomar cuidado. Não falar com estranhos, pois qualquer um poderia ser aquela fera maldita que o atacou. Por volta das 3 horas da tarde, resolvi fechar a janela do meu quarto para dormir um pouco. Eu não tinha dormido nada naquela noite, pois eu fiz companhia para o meu marido. E quando fechei a janela e abri um pouquinho as persianas da janela para entrar um arzinho, avistei o seu Mendes de RP saindo de dentro da casa dele, olhando para todos os lados como que estivesse meio que ressabiado. Ele se aproximou do tanque de lavar a roupa dele, tirou a camisa, arrancou uma faixa que estava em volta de sua cintura cheia de sangue, lavou o ferimento, depois amarrou outra faixa e colocou a camisa novamente. Quando eu vi aquilo, JP, eu fiquei em pânico. Na hora pensei: será que o seu Mendes poderia ser o lobisomem que atacou meu marido na noite passada? Ele está ferido. Meu marido disse que o Zé Feijão acertou o tiro no lobisomem. No susto, GRP, com o pensamento todo embaraçado, esbarrei no meu perfume que estava em cima da minha penteadeira, que ficava ao lado da janela. Consegui segurar o perfume para que ele não caísse no chão, mas a tampa do perfume caiu ao chão. O barulho foi mínimo, mas quando olhei pela janela eu percebi que o seu Mendes se virou e caminhou próximo à janela. Eu deitei lentamente na cama e quando vi a sombra do seu Mendes se aproximando, fingi estar dormindo. Comecei a roncar levemente. Acredite, GRP, eu era boa em fingir que eu estava dormindo. Quando eu não queria fazer amor com meu marido, eu fingia que estava dormindo quando ele se deitava na cama. Isso acontecia somente quando eu estava com raiva dele. E a gente brigava por besteiras, sabe? Coisas de casal. Seu Mendes ficou uns 5 minutos na minha janela de RP, então eu escutei ele falando como se estivesse falando consigo mesmo, bem baixinho. Bons sonhos, minha doce Ocelma. Logo, logo, você será minha. E logo de RP escutei ele cumprimentando o vizinho que estava passando por ali e indo falar com esse vizinho, pois esse vizinho era seu Jorge, um senhorzinho de idade que também morava ali e falava muito alto, GRP. Do meu quarto eu consegui ouvir toda a conversa deles na beira da estrada. Eu, petrificada, fiquei a pensar como seu Mendes poderia ter ouvido a tampa do meu perfume cair. Era um barulho tão mínimo, a tampa era de plástico. Uma pessoa normal, GRP, jamais iria escutar. Percebi que a audição daquele homem era impressionante. Quando meu marido chegou, o seu Mendes foi logo falando com ele, antes dele entrar em casa, e perguntou ao meu marido se ele estava bem. Meu marido cumprimentou o seu Mendes, disse que estava bem, mas estava muito cansado do trabalho e queria tomar um banho.
Então, meu marido não deu muita prosa pro seu Mendes e entrou em casa. Eu cumprimentei meu marido e disse que eu precisava falar com ele. Pedi pro meu marido esperar um segundo, liguei o rádio bem alto, GRP, e me lembro até hoje que estava tocando a música do Tião Carreiro e Pardinho, Amargurado. Após eu erguer bem alto o som, meu marido me disse: "Você tá louca, mulher? Que rádio alto é esse?" E eu falei pro meu marido: "Não estou louca, João. Preciso falar com você. Mas tem que ser com rádio alto para ninguém nos ouvir." Então, GRP, fui até a janela do meu quarto e avistei o seu Mendes, que estava sentado na cadeira de balanço dele nos fundos da casa, enquanto fumava um paieiro. Voltei para a sala e meu marido me disse: "Ah, mulher, tô achando que você tá ficando louca assim. Fale logo que tá te aperreando." GRP, eu contei ao meu marido o que eu vi, contei tudo o que eu ouvi e meu marido ficou boquiaberto com a atitude de seu Mendes. Ele queria ir lá fora e quebrar a cara dele, mas eu contive meu marido e disse a ele: "Temos que usar a cabeça, João. Se realmente eu estiver certo e esse desgraçado for mesmo lobisomem, ele é muito perigoso. Temos que ir embora daqui, sem que ninguém saiba. Fale com o seu Junqueira, pergunte se ele não quer comprar nossa casa. Caso ele se interesse, vendemos a casa para ele e vamos morar com minha mãe em outra cidade. O que você acha da minha ideia?" Meu marido disse para mim que era uma mudança radical, mas se eu tinha visto o seu Mendes baleado, a probabilidade dele ser a fera era muito grande. Todas essas possibilidades de RP deixaram meu marido desestabilizado. Após conversarmos, abaixei um pouco o som e meu marido foi tomar banho. No dia seguinte, meu marido, antes de trabalhar, passou na casa do seu Junqueira e disse a ele que a minha mãe estava doente e que estávamos pensando em vender a casa. Seu Junqueira ficou muito interessado na compra da casa, mas, afinal, uma casinha de aluguel a mais para ele seria ótimo. Um excelente investimento? Meu marido pediu para que seu Junqueira não comentasse com ninguém sobre a venda da casa, pois o meu marido disse ao seu Junqueira que ele era muito supersticioso e não queria ninguém colocando olho gordo nas negociações entre ele e o seu Junqueira. Meu marido pediu um valor X e seu Junqueira disse que pagaria um valor Y, que para o meu marido estava ótimo, pois do tempo que o meu marido conhecia o seu Junqueira, ele sabia muito bem como lidar com ele. Muitas vezes meu marido chegou a ver o seu Junqueira fazendo negócios. Ele sabia que se ele jogasse um valor muito alto para o seu Junqueira, ele automaticamente iria baixar o valor. Dessa forma, seu Junqueira pagaria o valor justo pela compra da casa. E realmente o meu marido estava certo, GRP. O plano do meu marido funcionou. Depois de 15 dias, a casa já não era mais nossa. A casa passou a pertencer ao seu Junqueira, que muito bondosamente permitiu que ficássemos ali na casa até que ajeitássemos nossa mudança. A nossa rotina continuou a mesma, GRP, mas meu marido passou a evitar o seu Mendes, sempre dizendo que estava muito cansado, precisava tomar um banho e descansar. No dia da nossa mudança, que foi um sábado, o caminhãozinho chegou bem cedo. E então começamos a colocar as nossas coisas dentro do caminhão. Eu já tinha encaixotado tudo. Tinha falado com minha mãe e ela estava nos esperando. Quando estávamos quase terminando de colocar as coisas no caminhãozinho, seu Mendes chegou e perguntou para o meu marido: "Mas aonde vocês estão indo, homem?" E meu marido disse: "Embora, seu Mendes, vendi minha casa para o seu Junqueira." Seu Mendes ficou muito vermelho, GRP, e nem conseguiu esconder o seu nervosismo. E disse para o meu marido: "Mas vocês não podem ir embora." E meu marido falou para o seu Mendes: "Como assim, seu Mendes, não podemos ir embora?" E seu Mendes, tentando se controlar, disse: "Sim, não podem ir embora. Aonde eu vou arrumar vizinhos bons como vocês?" Então meu marido disse: "Ah, não se preocupe, logo logo o senhor terá vizinhos novos." E deixou o seu Mendes de lado e foi terminando de ajeitar tudo. Então seu Junqueira perguntou para o meu marido: "Aonde vocês vão morar?" E meu marido disse: "Em tal cidade, na tal rua, em tal número." "Quando o senhor quiser nos visitar, seu Junqueira, fique à vontade, será muito bem recebido em nossa nova casa." E eu que estava observando a cena, percebi que o seu Mendes, ao ouvir o que meu marido dizia ao seu Junqueira,
sorriu maliciosamente. Entrou dentro da casa dele, depois saiu para fora com um pedaço de papel e uma caneta, sentou-se na cadeira, se aproximou da mesinha e começou a anotar algo no papel. Quando estávamos à saída de RP, já na estrada, eu disse ao meu marido: por um minuto, achei que você fosse dar o nosso endereço verdadeiro para o seu Junqueira. E meu marido me disse: você acha mesmo que eu faria isso, Selma? Jamais! Eu sabia que aquele desgraçado poderia nos seguir. Por isso aproveitei a deixa e dei o endereço errado para o seu Junqueira. Eu sabia que ele iria notar. GRP, o endereço que meu marido passou era de uma cidadezinha bem longe da cidade onde eu ia morar. Como meu marido já tinha prestado serviços nessa cidade, através da firma que ele trabalhava, ele sabia que esse endereço era de uma pensão. Chegando na casa de minha mãe, respiramos aliviados. Meu marido, antes de ir embora, contou ao Zé Feijão que o tal do seu Mendes era quem virava o bichão. O Zé Feijão passou a ficar esperto com o seu Mendes e sempre que o meu marido ligava para conversar com o Zé Feijão, ele recebia notícias do tal do seu Mendes. 3 meses após a nossa partida, seu Mendes entregou a chave da casa para o seu Junqueira e foi embora daquele lugar. Nunca mais tivemos notícias dele. Durante um bom tempo, meu marido abandonou o serviço de pedreiro e passou a trabalhar como vigia em uma firma. Meu marido achou melhor mudar no ramo de trabalho, de RP, pelo menos por um tempo. E resolvi ficar morando com minha mãe. Minha mãe morava no centro da cidade, era viúva, tinha uma aposentadoria muito boa, já que meu pai, quando era vivo, era funcionário público. E a aposentadoria dele ficara para minha mãe. Procurávamos sempre evitar lugar ermo de RP e até hoje evitamos. Nunca mais voltamos para nossa antiga cidade. Já se passaram 10 anos. Meu marido até hoje ainda tem fobia de andar por aí tarde da noite. E eu jamais esqueci aquele homem grotesco, tarado e filho de rapariga velha do demo que tentou me assediar e queria dar fim no meu marido para poder ficar comigo. Tá louco, GRP? Que contrato! Ser cobiçada por uma besta fera é azar demais. Obrigado por contar meu relato. Agradeço a Deus por ainda estar viva, por nada de ruim ter acontecido ao meu amado marido e por esse desgraçado seu Mendes não ter conseguido nos achar. Abraços a você e a todos da família do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. O Selma Sá. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita maravilhosa, Selma Sá, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um resto treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.